Bom dia, muito bom dia, queridos amigos, queridas amigas. Meu nome é José Carlos. Hoje eu vou fazer o estudo do livro do capítulo 37 do livro Seara dos Médiuns, de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o nome do capítulo é Dever Espírita, o capítulo 37 da reunião pública de 23 de maio de 1960. A questão em referência do Livro dos Médiuns é a número 137, que está lá no capítulo 10 da natureza das comunicações. Fala sobre as reuniões instrutivas, questão 137, instrutivas são as comunicações sérias, cujo principal objeto consiste no ensinamento qualquer, dado pelos espíritos, sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Para se retirarem frutos reais dessas comunicações, preciso é que elas sejam regulares e continuadas com perseverança. Os espíritos sérios se ligam aos que desejam instruir-se e lhes secundam os esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertirem os que em tais manifestações só veem passageira distração. Unicamente pela regularidade e frequência daquelas comunicações se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos, que as dão e a confiança que elas merecem. Se para julgar os homens se necessita de experiência, muito mais ainda, e esta necessária, para se julgarem os espíritos. Qualificando de instrutivas as comunicações, supomos-las verdadeiras, pois o que não for verdadeiro não pode ser instrutivo, ainda que dito na mais imponente linguagem. Nessa categoria, não podemos, consequentemente, incluir certos ensinos que de sério apenas têm a forma, muitas vezes empolada e enfática, com que os espíritos que os ditam, mais presunçosos do que instruídos, quanto iludir os que recebem. Mas, não podendo suprir a substância que lhes falta, são incapazes de sustentar por muito tempo o papel que procuram desempenhar. A breve trecho traem-se pondo a nu a sua fraqueza, desde que alguma sequência tenha os seus ditados, ou que ele seja levado aos seus últimos redutos. Então, isso é o que se traz, lá no Livro dos Médiuns. Kardec traz essas considerações para a gente, e cabe agora nós analisarmos o capítulo 37 de Seara dos Médiuns, tratado numa reunião pública, onde vai se falar a respeito dessas questões. Então, a gente observa que, apesar da seriedade encontrada em certas afirmações, assim, Kardec nos esclarece que será sempre necessário separar a verdade da mentira para que a gente mantenha um esforço disciplinado e constante, aceitando antes perder boas afirmações por falta de comprovação do que ser iludido por uma mentira bem apresentada. Notadamente, nas comunicações espirituais, devemos buscar separar a falsa da verdadeira, identificando, como Kardec mesmo define, o que é uma instrução, assim nomeada por sua comprovada veracidade. Emmanuel, nesse capítulo, ele nos convoca sensatamente a resguardar a doutrina espírita dos debates viciados e estéreis, dos neófitos que esmiuçam as longas trilhas de luz em busca de pontos nebulosos que possam provocar polêmicas e alimentar suas vaidades e apetites. Das provas materiais,
nos fartamos junto de Willie Coates, né, Chico Xavier, Peixotinho e outros, né? As explicações embasadas na doutrina, as obras de Emmanuel, né, André Luiz, Camilo, né, Joana de Ângeles, nos atendem à razão e à alma, permitindo-nos ainda nos voos terrenos mais profundos o pastorino. Né? Humberto Holden e tantos irmãos honestamente dedicados ao bem, à luz, à caridade e à paz. Por séculos, as lições do Cristo foram torcidas para motivar guerras, torturas, crimes, perseguições, dietas e conselhos controversos. De certo que o tempo divino médico das almas há de realinhar a disposição espiritual de cada ovelha, né? Mas cabe-nos conservar os patrimônios erigidos, né? Amparando a sombra protetora do Consolador para aqueles que engatinham em primeiros movimentos dentro da doutrina dos espíritos. A coisa é devagar, né? Ela acontece de forma gradativa, né? Sabemos que todo fenômeno ele edifica ser recebido para enriquecer o campo da essência. Quanto a nós, porém, estejamos fiéis à instrução, desmaterializando no espírito quanto possível para que o espírito se conheça e se disponha a brilhar, né? Fazer brilhar a sua luz, né? O fenômeno ele precisa enriquecer o nosso interior, né? Nossa essência, precisa ser fator de crescimento espiritual, seja moral, intelectual ou emocional. Depois que conquistado tal patrimônio junto ao fenômeno, devemos nos desnaturalizar cada vez mais. Precisamos alimentar nossa visão espiritual do mundo e da vida. Dessa forma, olhando o mundo com conceitos espirituais, carregamos maior brilho para nós mesmos. Né? A nossa busca tem que ser essa. Né? Então, será que nós devemos questionar aí até que ponto os fatos históricos estão distorcidos? Obviamente que sim, né? Devemos questionar, né? Desde que isso venha a enriquecer o nosso interior, né? Que seja um fator de crescimento espiritual. Questionar apenas para descobrir qual o sexo dos anjos e cair no debate improfícuo e viciante, e isso cria muitas tentações, né? Afinal, as teorias da conspiração são tentadoras para o lado do nosso lado fofoqueiro, né? Sempre nos leva para esse lado, né? Na questão 136, Kardec esclarece que as chamadas comunicações sérias, sejam de cunho pessoal ou para a coletividade, advindas de médiuns coerentes e sensatos, mas que isso não se consegue classificar como verdadeiras ou falsas, né? Na questão 137, ele qualifica as comunicações sérias que são verificadas como verdadeiras como instruções, né? E a gente usa esse termo de instrução de forma tão banal, né? Então nós devemos buscar empreender ações de fato que a gente consiga entender, né? Verificar nessas mensagens que nos são trazidas aí pelos companheiros, né? Do mundo espiritual, à luz da razão, né? Com coerência e, obviamente, né? Observar realmente, né? Que tipo, né? De comunicação está sendo chegada, está sendo trazida, né? E é uma análise fria, coerente, né? Para que a gente possa ter realmente aquilo que vai fazer com que nós possamos receber essas comunicações e elas sejam realmente instrutivas, né? Que buscam fazer com que a gente tenha esse nosso crescimento espiritual e, através desse crescimento, né, nós desmaterializarmos, ou seja, ficarmos mais longe possível das questões materiais, né? E quando nós conseguimos nos espiritualizar, nós vamos nos elevar e, obviamente, nos afastarmos daqueles espíritos que podem, muitas vezes, trazer instruções que não serão, né, coerentes
com a nossa forma de agir, com a nossa forma de pensar, né? E não trazendo ganho nenhum, né? Para nós. Então, essa lição, né, Emmanuel, né, através do Chico, trouxe para a gente essa conotação, né, para que a gente possa realmente observar a natureza dessas comunicações que nos chegam através dos, dos espíritos, né, e sendo analisada aí à luz da doutrina de forma coerente. Era isso, né? Agradeço mais uma vez o meu cordial bom dia e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.